Dia desses eu estava ouvindo um podcast, ou até mesmo aqui no YouTube, e estava ouvindo o Mário Cortella falando, e aí ele falou uma frase que me marcou, que era assim: limite não é obstrução. Eu fiquei pensando naquilo e achei que era um assunto muito importante da gente poder tratar aqui. Olá, eu sou o Marcelo Tavares, sou médico psiquiatra e psicoterapeuta sistêmico e nesse vídeo eu vou falar sobre fronteiras nas relações humanas. Como fortalecer limites pode ajudar a estabelecer relações mais saudáveis e enriquecer os laços familiares. Como tudo que é bom a gente usa, assim como eu usei essa frase do Cortella. Se vocês gostarem desse material, copiem, compartilhem com quem vocês acharem que pode se beneficiar de saber dessas coisas. Também se inscrevam aqui nesse canal, porque isso ajuda a gente que está começando esse trabalho agora. É muito importante a presença de vocês e vocês mostrando que estão gostando, a gente vai poder fazer cada vez mais conteúdo e trazer aqui. Compreender a importância das fronteiras nas relações interpessoais é algo fundamental. Salvador Minuchin foi um que trabalhou muito essa ideia das fronteiras, como as famílias se organizavam dentro de suas estruturas com subsistemas. Então a gente tem as fronteiras do indivíduo, de um indivíduo para outro, e as fronteiras entre esses subsistemas que se formam nas famílias. E entender isso e preservar essas fronteiras, não só preservar, mas analisar e entender como é que elas estão funcionando dentro de cada família e se elas estão funcionando da melhor maneira, é fundamental para que os indivíduos possam preservar, assim, a sua saúde emocional. O Minuchin identificou basicamente dois tipos de problemas com essas fronteiras, que são quando as fronteiras são muito difusas, é, que se não há uma definição muito clara entre um e outro, entre um subsistema e outro, e aí as pessoas acabam tendo relações emaranhadas, que acabam sendo caóticas, confusas, essa mistura, né? Quem é quem e quem cuida do que dentro da família, isso é muito ruim para a organização da família e entendendo isso que organização, estrutura significa preservação de um espaço para que possa haver a saúde emocional e a saúde mental também. Tem essas famílias mais emaranhadas, que vão ter problemas por isso, e tem aquelas que têm problemas por terem fronteiras muito rígidas, muito duras, em que as pessoas ficam isoladas, né? Isso pode significar uma certa autonomia, independência, mas há, nesses casos, uma privação do que se obtém no contato com as pessoas, do apoio que pode ter e das trocas que são necessárias para o nosso crescimento pessoal e para a gente se sentir bem, né? A gente não consegue viver completamente isolado. Minuchin aponta que as famílias vão organizar esses subsistemas por vários critérios. Pode haver aqueles subsistemas mais evidentes, organizados por gênero, as mulheres da casa, os homens da casa. Pode haver o subsistema relacionado à idade, né? Os mais velhos, os pais formarem o seu subsistema, os filhos terem um outro. Mas ele salienta que até mais importante do que esses, mais importante para a organização da família, né, e para entender se elas estão funcionando bem, mais importante do que esses subsistemas evidentes são alguns que ficam mais ocultos, como algumas coalizões que podem se formar, por exemplo, de um pai com um dos filhos, da mãe com o filho caçula, e isso acaba interferindo na dinâmica daquela família. Um exercício interessante de vocês fazerem agora, no momento que estão assistindo o vídeo, né, ou logo depois, né, de pegar mesmo papel, um lápis e tentar desenhar na família de vocês como é que estão funcionando esses subsistemas. Quais que vocês identificam, quais são as coalizões que existem,
como é que eles estão se comunicando. A flexibilidade dos papéis também é uma característica importante dentro da família, né? Porque uma pessoa vai participar de mais de um subsistema. A gente pensar como, por exemplo, uma mãe não se relaciona com o pai da mesma forma que vai se relacionar com o filho e vice-versa. Não pode se falar do mesmo jeito, não tem o mesmo poder sobre o outro, mas essa flexibilidade, saber quando está circulando e passando por essas fronteiras é muito importante. E esses subsistemas dentro de casa, eles têm uma função estruturante. A família precisa ter essas definições. É aquilo, o que é dos pais, o que é das crianças, quais são os assuntos que são só dos pais, quais são os espaços que são das crianças, porque isso, como diz o nome, é estruturante. Colocar esses espaços bem delimitados ajuda a que cada um, dentro do seu espaço, possa se desenvolver e se sentir bem. E assim a gente chega numa outra ideia, que é a análise dessas fronteiras não só entre os indivíduos dentro de uma mesma casa, dentro do mesmo endereço, mas também quando já se tornaram famílias diferentes. Uma família, quando tem um filho, né? Se não tiver filhos, isso não vai acontecer, mas uma família que tenha filhos, esses filhos, de uma maneira saudável, devem crescer, se tornarem independentes, autônomos e formarem a sua família separada. E aí, nesse momento, que eu lembro de novo de Margaret Mahler, que fala como o indivíduo passa por um processo, vamos dizer, de desenvolvimento e evolução de um estágio de simbiose, quando nasce, né? Faz parte da mãe e logo depois que nasce aquilo há uma simbiose e que precisa ele ir desenvolvendo capacidade de fazer a sua individuação, de se tornar um indivíduo também autônomo e capaz. Assim também eu trouxe agora essa analogia com o que acontece com uma família. Quando a família começa a se formar, logo por um embrião, que é um desses filhos que sai de uma casa para formar uma outra família, também ele precisa passar por esse processo de que essa nova família não seja dependente da família anterior. Não pode ser uma simbiose. Uma família nova não pode ser um subsistema da família de origem. E aí entra a importância dessas fronteiras. Marcar onde terminou aquela relação, aquele espaço que só funcionava quando era uma mesma família e que agora na nova família precisa ser diferente, porque vão ser duas pessoas, na maioria das vezes, duas pessoas que vão trazer as suas questões pessoais, os seus desejos, para juntas formarem algo novo. Essa delimitação, às vezes, traz muitas dificuldades, não só para o indivíduo que está lá formando algo e aceitar que aquilo é novo e ele tem que cuidar daquilo junto com o cônjuge ou a esposa, cuidar junto com o marido, mas também para as famílias de origem aceitarem que ali é algo novo, que deixou de ser uma parte daquele sistema original. E nesses momentos, se há uma dificuldade nesse entendimento, no estabelecimento dessa fronteira, a gente pode ter algo como o próprio Michael Nichols fala, que é um dos que estudou com o Minuchin, que quando esse emaranhamento é muito grande, do indivíduo estar muito misturado ainda com pessoas da sua família de origem, pode haver uma ruptura. Em vez de haver o processo saudável de individuação e organização de uma nova estrutura psicológica separada da mãe ou do pai ou de quem quer que seja que estava na família original, pode haver uma ruptura. Como é assim, o cara só muda de endereço e acha que está pronto e já seguiu a vida sozinho. Mudam até para outro país para tentar ficar o mais longe possível. Mas não é a distância que vai dar esse limite, né? É algo que tem que ser trabalhado nessa relação.
às vezes tem que ser conversado e às vezes dá briga mesmo, porque pode acontecer, como eu citei antes, que a dificuldade esteja em quem está saindo, em poder se deixar algumas coisas que só aconteciam na sua casa, na sua família de origem e estar capacitado para fazer sozinho ou construir com o cônjuge ou com a família de origem que não entende que aquilo ali já não é mais a mesma família e aceitar que os seus filhos tenham crescido e estejam construindo algo deles. Então aí a gente começa a ter alguns conflitos que podem aparecer em detalhes, como quererem ter a chave da casa do filho quando ele se casa. Bom, se a gente lembrar, né, o ditado popular que fala quem casa quer casa, como é difícil casar e ficar morando no mesmo teto, né? Então, a dificuldade de enxergar as fronteiras aí vai ser enorme. Mas ainda quando mudam de endereço, pode acontecer de querer chave da casa, a pessoa que deseja visitar o filho ou a filha na hora que ela decide, né? E se incomoda se chega lá e ou não tem ninguém ou não podem receber. Para muitos, essa definição de fronteiras e limites seria uma questão de respeito, de bom senso. Mas a gente muitas vezes se frustra quando espera que os outros tenham isso. São tamanhas dificuldades que podem acontecer. Eu sei que talvez para a maioria de vocês isso seja algo básico, até de bom senso, mas para muitas pessoas realmente lidam com pais que não entendem isso, que ainda acreditam que é um direito deles, na casa do filho ou da filha, poderem chegar a hora que querem, entrar a hora que querem, terem acesso à chave, acesso às finanças da nova casa, né? Como se enxergasse que aquilo ali, como eu disse antes, como se continuasse sendo um subsistema daquela família de origem. Ou até sentirem que, talvez por dificuldades, eles que estão perdendo algo quando o filho ou a filha estão tendo uma nova família. Então são muitas dificuldades e que vão aparecer em cima dessa definição de fronteiras. Analisem o que acontece, por exemplo, numa família em que venha numa relação emaranhada, misturada e que por algum motivo um dos seus filhos faça esse movimento de saída, né, de romper essa estrutura para seguir nesse caminho saudável. Como esse sistema pode reagir? Se ele não for muito saudável, como parece que não, vai haver todo tipo de protesto, de ameaça. Entra aí a história do bode expiatório, que talvez eu já tenha mencionado aqui, de como esse indivíduo que faz o movimento de saída e quer criar uma nova estrutura melhor delimitada, com fronteiras mais claras da sua individualidade, da sua nova família, como ele vai ser até atacado por esse sistema original. O que os outros, por exemplo, irmãos, vão ver e vão ouvir sobre esse que saiu. E como esse sistema mais adoecido, esse que não permite a saída, não quer o crescimento, quer manter essa relação emaranhada, ele acha motivos dos mais variados para atacar o que está acontecendo. E aí pode ter ataques à escolha profissional, à escolha do cônjuge, ao estilo de vida, tudo isso como um grande protesto por aquela fronteira ter sido criada, esse limite ter sido criado para pessoas que queriam manter aquela relação simbiótica, emaranhada, que a gente já viu que não é a mais saudável. Se você está nessa posição, quero deixar aqui uma mensagem de apoio e de esperança, porque você está no caminho saudável. Mesmo que os outros não enxerguem, saiba que sim, que o conhecimento da área, o bom senso, baseado em todos esses anos de experiência desses terapeutas todos e de como funciona a sistêmica até do ser humano, fique tranquilo, você está no caminho certo. Mesmo que tenham pessoas reclamando, não quer dizer que você está
fazendo algo errado. E é difícil mesmo, quando pessoas em quem a gente se baseou por muito tempo, em que nos ajudaram a construir um pouco da nossa estrutura, daqui a pouco viram até inimigos do que a gente está querendo fazer. Mas sigam nesse caminho que eu garanto que se para vocês vai ser difícil, para as próximas gerações vocês vão estar facilitando, vocês vão estar deixando algo melhor para os filhos que tenham ou para esse ambiente que vocês vão estar construindo nessa nova casa, nesse novo endereço, com as fronteiras que vocês entendem que são as que funcionam melhor. Entender que fronteiras bem delimitadas não impede o desenvolvimento, pelo contrário, resguardam um espaço para a saúde mental e emocional, é algo fundamental. O respeito a essas fronteiras também é algo que precisa ser batalhado, a gente precisa se envolver e muitas vezes vai ter que fazer um esforço para que as nossas fronteiras, os nossos limites sejam respeitados. Por outro lado, esse vídeo também pode servir para a pessoa pensar se ela mesma não está daqui a pouco avançando em fronteiras dos outros, seja com os filhos, seja ainda dentro de casa, em alguns limites interpessoais que possam estar sendo avançados. Agradeço pela atenção de vocês até aqui, espero ter ajudado. Esse é um tema muito rico e provavelmente vai voltar aqui várias vezes em vários assuntos que a gente trata. Tem outro vídeo sobre o Natal que tem muito a ver sobre essa definição de limites em algumas situações. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Espero ver vocês por aqui mais vezes. E vou deixar um pensamento, esse meu, para que vocês carreguem também e quando estiverem lidando com essas dificuldades com fronteiras. Quem reclama do muro é o ladrão. Um abraço e até a próxima.